Após indiciamento da Polícia Federal de Bolsonaro. E aí? Será que Bolsonaro vai ser preso e condenado? Vou trazer informações atualizadas para vocês a respeito desse assunto. Bolsonaro, segundo informações que nós obtivemos, tem uma carta na manga para sair dessa. Bolsonaro, Braga Neto, Valdemar e mais 35 envolvidos foram indiciados pela Polícia Federal e eu vou trazer os desdobramentos dessa questão. Novas revelações a respeito do plano de morte de Lula e também de Alexandre de Moraes e outras informações para vocês aqui. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Muita notícia atualizada para vocês a partir de agora. Bom, primeiro, eu quero trazer para vocês a fala de um dos ministros mais antigos do Supremo Tribunal Federal, que é o Gilmar Mendes, a respeito dessa questão do Alexandre de Moraes estar envolvido em um processo do qual é vítima e do qual ele mesmo acabaria julgando esse processo. O que dentro do poder, o que dentro do legislativo brasileiro não seria possível. A vítima não pode ser também julgadora. Vamos ver aqui o que disse o Gilmar Mendes a respeito desse processo aí do Alexandre, que envolve o Alexandre de Moraes. Preste atenção aí, olha só. Isso não faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha alvo o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento do tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então, não faz nenhum sentido. Na verdade, se trata de uma prova autocriada. Não faz sentido algum essa consideração. Então, pessoal, diante dessa fala aqui, Gilmar Mendes, ele defende que o próprio ministro Alexandre de Moraes continue sendo relator em um processo do qual ele está figurando como vítima. É isso mesmo, ele está defendendo essa questão. Agora, vamos aguardar os desdobramentos dessa questão, tendo em vista que juridicamente é bem estranho isso, né? E, bom, vamos aguardar os próximos desfechos. Agora, ontem, Bolsonaro e mais 30 e poucas pessoas envolvidas aí nessa questão do 8 de janeiro, suposto golpe de Estado e etc., né, foram indiciados pela Polícia Federal. E aí já começa, né? E aí, gente, já Bolsonaro vai ser condenado? Não vai ser condenado? Já foi condenado? E agora, corre risco eminente de Bolsonaro e os demais serem presos? Eu vou trazer a verdade para vocês agora. Para quem está chegando aqui agora no canal, eu sou Matheus Conceição, sou advogado, né? Então, eu entendo um pouco aí dessa questão do processo penal, e aí eu preciso trazer aqui esclarecimentos a respeito desse assunto, porque podem surgir muitas fake news aí para vocês agora, né? Dessa questão do indiciamento do Bolsonaro e dos demais. Só que o buraco é muito mais embaixo, tem muita água para rolar, e ainda, pelo que eu vi aqui, já vou trazer para vocês, uma carta na manga do ex-presidente Jair Bolsonaro, e vamos ver quando que ele vai soltar essa carta. E eu gosto muito aqui, gente, de trazer para vocês conteúdos, fontes, notícias, né? E eu quero trazer aqui para vocês o que disse, né? A explicação, que eu gostei bastante, de Caio Coppola, que é um grande comentarista aí da CNN, e ele explica essa questão do processo, né? Penal, se há indícios para defender Bolsonaro ou não. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso vai esclarecer muita coisa, né? Porque a partir desse momento começam a surgir muitas questões, muitas opiniões, e vocês precisam saber, na verdade, né, qual é, de fato, a verdade sobre os próximos desdobramentos. Vamos ver aqui o que disse Caio Coppola. Olha só. Para que seja decretada a prisão preventiva, é preciso que haja
o tal periculum libertatis, ou seja, que haja risco em manter o investigado livre. E nesse caso, os fatos investigados, ele já tem 2 anos, o ex-presidente ele não está investido de autoridade pública e já sofre aí uma série de restrições abusivas às suas liberdades. Prendê-lo seria uma violação explícita à presunção de inocência e também ao devido processo legal. Mas, essencialmente, não há elementos para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro porque não há sequer indícios de prática criminosa. Pelo pouco que se sabe desse processo sigiloso, vazado aí a conta-gotas, de forma bem seletiva, o Bolsonaro nunca deu ordem de natureza subversiva, nunca coagiu ou ameaçou outras autoridades e nunca se manifestou publicamente para endossar, ou mesmo para incitar a violência e a sedição entre os seus apoiadores. Muito pelo contrário, Bolsonaro está gravado em vídeo repudiando a adoção de medidas de força. O que nós sabemos é que algumas figuras do entorno do ex-presidente se frustraram com a sua postura conformista a respeito do processo eleitoral e tentaram sim persuadi-lo a tomar ações mais drásticas, o que nunca aconteceu. Tanto que a diplomação, a posse, a transição de poder para o governo petista se deram de forma pacífica, sem envenenamentos, sem enforcamentos em praça pública ou sem assassinatos em série, como sugere o relatório sensacionalista da Polícia Federal. O pior que aconteceu se deu no dia 8 de janeiro de 2023, quando um punhado de vândalos e algumas centenas de manifestantes, inconformados com o resultado oficial das eleições, tiveram acesso facilitado aos prédios dos 3 poderes lá em Brasília, ocuparam esses edifícios por algumas horas. Estavam todos desarmados, desarticulados, sem apoio militar ou apoio popular. E aparentemente o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Ele estava fora do país, ele estava hospitalizado e no mesmo dia ele se manifestou contra os atos de vandalismo que ele comparou aos frequentes protestos violentos da esquerda. Mas enfim, o mais importante aqui é a gente se ater aos fatos. Não houve golpe de Estado, não houve ruptura democrática, não houve violência contra autoridades. Nada disso foi colocado em ação. Ou seja, se houve cogitação, discussão, planejamento ou até preparação de algo desse tipo, nada disso foi levado a cabo e nada disso teve efeito prático. E por isso, a lei penal brasileira não pune esse tipo de conduta. É o que se chama no direito de atos preparatórios. Ou seja, reuniões, consultas, a redação de minutas, conversas ao celular, requisição de orçamento, elaboração de planos, tudo o que foi descrito no relatório da PF, embora reprovável, não é criminoso. Se criminoso fosse, todas as autoridades militares que tiveram ciência desses eventos, incluindo os chefes das Forças Armadas, deveriam responder pelo menos pelo crime de prevaricação, por não terem comunicado o suposto golpe às autoridades competentes. E aí fica a pergunta, se a Polícia Federal tem tanta certeza que estava em curso um golpe de Estado, por que não indiciou o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica por prevaricar? Mas vamos retomar aqui os 2 principais crimes pelos quais os investigados foram indiciados. É tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Nesses 2 casos, está escrito na lei que o crime só se configura por meio de violência ou de grave ameaça. Então, onde estão os indícios de que o ex-presidente e os demais indiciados coagiram alguém ou empregaram de violência para subverter a democracia? Se essas provas existem, elas ainda não foram apresentadas, Leandro. E graças a Deus, a nossa lei ainda não pune as ideias ruins, apenas as ideias ruins colocadas em prática, efetivamente tentadas, efetivamente executadas. Enforcamentos, envenenamentos e golpes imaginários não são crime e não deveriam ensejar. Para que seja. Tá aí, gente, a explicação do Caio Coppola, né? E realmente é isso mesmo, tá? Que a legislação prevê. Atos preparatórios não são tipificados como crime no nosso Código Penal, tá? Então aqui nós temos que entender 2 coisas, tá? Para que realmente Bolsonaro seja preso, teria que preencher os requisitos para a decretação da prisão preventiva, né? Que dentre um deles é a questão de perigo iminente para a sociedade, né? Outra questão de fuga do país, e não há indícios nenhum para que haja essa prisão preventiva do Bolsonaro. A partir desse momento, precisa ser respeitado o devido processo legal, ou seja, agora ele foi indiciado,
aí vai ter que ser apresentada uma denúncia pela Procuradoria-Geral da República, vai ter todo o desfecho do processo de conhecimento que nós falamos, até que haja uma sentença e depois pode ter recurso, etc., devido ao processo legal. Só que tem um outro ponto aqui, que aí é o Código Penal. É realmente o Bolsonaro ter cometido um crime que é típico, ou seja, um fato típico, um tipo penal incriminador de fato. Se isso não aconteceu, aí ele provavelmente vai ser absolvido. Nós temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? Agora, sobre ainda essa questão do Bolsonaro, Mauro Cid, tem uma fala importante aqui do Mauro Cid que vocês precisam ver, e eu quero saber a opinião de vocês depois, tá? Olha só a declaração do Mauro Cid a respeito dessa questão aí do Bolsonaro. Presta muita bem atenção, olha só. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Gente, pois é, e aí? Realmente está uma situação muito complicada, né? Que poder todo é esse que Alexandre de Moraes tem, que ninguém consegue... Meu Deus do céu, que situação, hein, gente? Que situação. Já vai deixando seus comentários aqui, vai curtindo, vai deixando like e compartilhando com mais pessoas. Agora, o que muita gente não sabe é a carta na manga que o Bolsonaro tem. Uma revelação importante a respeito dessa carta na manga, tá? Quem trouxe isso foi Alexandre Pitoli. Alexandre Pitoli, do jornal Ouro Verde, um grande jornal. Se você digitar aí no YouTube, você vai ver um jornal reconhecido, um jornal grande, tem mais de 2 milhões de inscritos. E aí, olha só, a fonte que nós temos aqui é que o Bolsonaro tem uma carta na manga. Quando ele vai soltar essa carta, nós não sabemos de fato, tá? Mas vamos ver aqui. Eu espero que não seja, né, o atestado falso que o Pablo Marçal soltou, né? Mas vamos ver. Olha só, assista aí, preste muito bem atenção. Acho que eu estou usando, inclusive, uma camiseta parecida, para confundir aí a audiência, né? Eu reitero, eu ratifico. Se eu tivesse aqui que lhe dizer qualquer coisa contrária, eu diria também, saiba disso. Aperta o play, Edson. Essa nuvem que pairava sobre o presidente Bolsonaro, inteligentíssimo e muito bem assessorado, e eu digo o motivo, porque ele tem carta na manga. E eu conversei com o presidente Bolsonaro no dia 9 de dezembro em Buenos Aires, tete a tete. Fiquei quase 20 minutos com o Bolsonaro. E por lealdade ao presidente Bolsonaro, eu jamais revelaria o que ele me contou ali. Jamais eu revelaria. Mas o que eu posso lhe afiançar, você que me ouve agora, o que eu posso lhe afiançar é que o presidente Bolsonaro ainda tem carta na manga, e não é o Elon Musk, não é a carta do Elon Musk. Ele tem uma carta na manga que ele ainda não utilizou. Veja, estes que estão aí hoje com um sorriso amarelo aparecendo em foto ao lado do Pacheco, estes sabem que vai muito além do Elon Musk, que vai muito além de bloqueio de perfis, de censura, vai muito além. Eles sabem. E eu repito, jamais trairia a confiança do presidente Bolsonaro, porque ele me contou uma coisa olhando dos meus olhos, e ele pediu, guarda. Está guardado, presidente. Bom, nesse momento, agora sou eu já? Estou eu me vendo? Esse sou eu? Eu se gosto muito. Né? Eu não tenho por que dizer que isso não é verdade. Eu não tenho por que dizer que isso continua, porque não recebi nenhuma informação diferente desde o final do ano passado, diferente da que eu recebi. E se eu acredito no presidente, e eu continuo a acreditar no presidente, eu reitero a minha fala. Eu reitero a minha fala. Então por que não usa? Porque eu entendo que ele vai saber usar. Para você ter uma ideia, Ouro Verde, entendo e vejo eu como a casa do presidente Bolsonaro hoje na mídia, está de portas abertas para quem for, destes todos indiciados. Todos. Só que nós temos agora
a análise estratégica do próximo passo. Quem tem que estar aqui e não pode fugir do pau sou eu, bicho. Sou eu. Eu que tenho das 8 à 1 da tarde aqui todos os dias. Sou eu que você veio buscar para ouvir agora para atender o que está acontecendo. Sou eu. E agora eu vou dizer para você, olha, eu não vou tratar disso agora, que eu preciso pensar numa estratégia. Eu não posso. Não existe essa possibilidade. Eu não posso chegar para você agora e falar assim, podemos falar disso na terça? Não existe essa chance. Então, eu estou falando para você e reiterando o que já fiz. A minha fala de abril é a minha fala de novembro, e enquanto houver esperança do ponto de vista do uso desta informação valiosa que existe, estarei aqui lutando. Só que, do outro lado, existem loucos. Do nosso, estrategistas. Não há paridade de armas. Do outro lado, uma caneta que pesa, e desse lado, injustiçados, vejo eu. Vamos aguardar. Por que você pôs esse vídeo? Para dizer que eu reitero e ratifico o que disse em abril, o que disse em novembro. E se você... Você, por exemplo, que em algum momento no chat falou, mas o Bolsonaro foi covarde, o Bolsonaro não quis enfrentar. Eu acho que você já deve ter se arrependido, não é? Eu acho que você já deve ter se arrependido do que disse. Então não é melhor esperar do que sair disparando? Ontem recebi inúmeros grupos essa minha fala. Inúmeros. O João me alertou, o negócio tá rodando por aí. Resposta para o João, deixa comigo. Não foi essa a minha resposta, João? Foi exatamente essa. Deixa comigo. Ué, porque eu não estou fugindo da verdade. Deixa comigo. Então eu só estou reiterando o que disse, ratificando o que falei. Ok? E vamos aguardar. Todos. E vamos aguardar então, né? Tomara que essa carta na manga seja revelada o mais rápido possível, porque o caos está começando a engrossar. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Tchau, tchau.